Gente, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e estou animada para trazer mais um conteúdo para vocês. Espero que gostem e coloquem em prática. Peço que curtam e compartilhem para que o canal cresça e seja visto por mais pessoas possíveis. Assistam até o final que já volto para conversarmos mais. Quando se fala em açúcar, é comum associá-lo imediatamente a calorias, ganho de peso ou diabetes. Mas o açúcar vai muito além do que mostra na balança ou nos exames de glicose. O que pouca gente percebe é que o açúcar tem um impacto profundo no cérebro e, consequentemente, no humor, na energia, na capacidade de foco, na memória e até mesmo no comportamento. Ele não afeta apenas o corpo, afeta quem você é, como você pensa e como você se sente. E o problema nem sempre está apenas naquele pedaço de bolo ou na colher de açúcar do café. O açúcar está presente, muitas vezes de forma oculta, em bolachas, cereais matinais, molhos prontos, sucos industrializados, refrigerantes, pães e produtos processados que se apresentam como saudáveis. Estudos indicam que uma pessoa comum pode consumir mais de 20 colheres de chá de açúcar por dia, considerando inclusive os alimentos escondidos, muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que sugere um limite de 25 gramas diários, cerca de 6 colheres de chá. E o excesso não apenas alimenta o corpo de maneira inadequada, ele altera a química cerebral e pode transformar profundamente o estado emocional e cognitivo de uma pessoa. Agora, vamos tratar desse tópico com mais profundidade. O cérebro humano realmente precisa de glicose. Ela é uma das principais fontes de energia cerebral. A glicose é usada por neurônios para gerar ATP, a energia celular. Mas isso não significa que o corpo precise de açúcar refinado. Há uma diferença entre glicose e açúcar adicionado. A glicose pode ser obtida de forma lenta e natural por meio de frutas, raízes, cereais integrais. Já o açúcar refinado, presente nos alimentos processados, eleva a glicemia de forma rápida e intensa, gerando consequências importantes no sistema nervoso. Toda vez que você consome açúcar, ocorre uma liberação intensa de dopamina no cérebro, neurotransmissor associado ao prazer, recompensa e motivação. Esse mecanismo é semelhante ao que acontece com algumas substâncias aditivas, como nicotina ou álcool. A curto prazo, você sente um pico de bem-estar, mas o cérebro se adapta a essa descarga e começa a exigir cada vez maiores quantidades de açúcar para obter a mesma sensação. Com o tempo, surge uma espécie de dependência psicológica e até bioquímica. Esse ciclo pode se manifestar de várias formas. Vontade de comer doce logo após as refeições. Irritabilidade ou tristeza quando passa muito tempo sem comer. Sensação de ansiedade ou vazio quando tenta cortar o açúcar. Além disso, o consumo excessivo de açúcar provoca picos de insulina, o hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células. E o problema é que logo após esse pico, ocorre uma queda brusca na glicemia, conhecida como hipoglicemia reativa. Essa queda gera fadiga, falta de foco, tremores, irritação e necessidade urgente de mais açúcar. A montanha-russa emocional e metabólica se repete diariamente, criando um estado de instabilidade química. Agora, vamos tratar mais especificamente dos impactos do açúcar no humor, na memória e na saúde mental. Diversos estudos já associaram o consumo elevado de açúcar a distúrbios de humor. Uma pesquisa publicada no Scientific Reports mostrou que homens que consumiam mais açúcar tinham uma chance 23% maior de desenvolver sintomas de depressão ao longo de 5 anos, mesmo controlando outros fatores como renda, índice de massa corporal e nível de atividade física. Outro estudo, publicado no American Clinical Nutrition, mostrou que dietas com alto índice glicêmico aumentam o risco de ansiedade e irritabilidade em mulheres na pós-menopausa.
E, além disso, picos de glicemia estão associados a um aumento na liberação de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e o TNF-alfa, que atravessam a barreira hematoencefálica e impactam diretamente o funcionamento dos neurônios. Isso contribui para redução da clareza mental, dificuldade de concentração, quedas de memória de curto prazo, fadiga cognitiva, sono leve e fragmentado. Ou seja, os efeitos não são apenas psicológicos, eles são químicos, fisiológicos e inflamatórios. É comum que uma pessoa com alimentação rica em açúcar se sinta permanentemente cansada, desmotivada ou sem brilho. O desequilíbrio começa no que se coloca no prato, mas afeta profundamente o cérebro e o comportamento. Para ilustrar como tudo isso se reflete na prática, quero compartilhar um caso real. Dona Elza, de 66 anos, chegou no consultório relatando que estava sem energia, sem disposição e sem vontade de fazer nada. Ela dizia que talvez estivesse com depressão. Mas ao investigar seus hábitos alimentares, o cenário era bem claro. Café da manhã com pão e margarina, café com açúcar. Lanche da tarde com um biscoito recheado e chá adoçado. Jantar com macarrão e refrigerante. Nenhuma fruta, quase nenhuma proteína. Açúcar em quase todas as refeições. Sugerimos uma mudança de 10 dias. Cortar o açúcar refinado, trocar lanches por frutas e castanhas, aumentar o consumo de água, incluir proteínas em todas as refeições. 15 dias depois ela voltou dizendo: "Parece que clareou a minha cabeça. Eu não estou mais com aquela vontade de chorar sem motivo." Essa é uma fala poderosa, porque muitas vezes o que parece depressão ou desânimo pode ser, na verdade, um desequilíbrio bioquímico causado pela alimentação. Agora vamos às estratégias práticas. Como reduzir o açúcar sem sofrimento e melhorar seu humor de forma natural? O segredo não está em cortar tudo radicalmente, mas em desenvolver consciência alimentar e fazer substituições que favoreçam o equilíbrio. Aqui vão algumas sugestões práticas que funcionam. Comece reduzindo o açúcar do café. Em poucos dias, o paladar se ajusta. Substitua sobremesas por frutas frescas combinadas com castanhas ou iogurte natural. Essa combinação evita os picos glicêmicos. Evite bebidas industrializadas, sucos de caixinha e refrigerantes, mesmo o zero. Eles mantêm o paladar condicionado ao sabor doce e prejudicam a microbiota intestinal. Inclua mais proteínas ao longo do dia: ovos, queijos, carnes magras, leguminosas. Elas estabilizam os níveis de glicose e ajudam na saciedade. Durma bem e mantenha uma rotina de sono consistente. O sono fragmentado aumenta o desejo por carboidratos simples, como pão, doces e massas. Mexa o corpo. Caminhadas leves, alongamentos e atividades regulares ajudam a regular a dopamina e a serotonina naturalmente. Leia os rótulos. Muitos produtos aparentemente saudáveis contêm açúcar com nomes diferentes: xarope de milho, maltodextrina, sacarose, dextrose. Essas pequenas mudanças ajudam a reduzir a dependência bioquímica do açúcar e regulam neurotransmissores como dopamina, serotonina e GABA, promovendo um estado de humor mais estável, com mais energia e clareza. Um outro ponto fundamental e frequentemente esquecido é o papel do intestino. O açúcar desequilibra a microbiota intestinal, alimentando fungos e bactérias patogênicas. Esse desequilíbrio promove um estado de inflamação intestinal e pode interferir diretamente na produção de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar. Estima-se que cerca de 90% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro, como muitos pensam. Ou seja, um intestino inflamado e colonizado por bactérias prejudiciais tem um impacto direto no seu humor, na sua disposição e na sua saúde mental.
Esse é o chamado eixo intestino-cérebro, um sistema de comunicação bidirecional, no qual o que você come influencia a saúde intestinal, que por sua vez influencia diretamente o estado emocional e cognitivo. Portanto, ao reduzir o açúcar, você não está apenas cuidando do peso, está promovendo uma reestruturação profunda do seu equilíbrio hormonal, neuroquímico e emocional. A liberdade emocional pode começar no prato. Não é necessário ser radical, mas sim assumir o compromisso de cuidar de si com mais presença. Escolher com consciência o que vai colocar para dentro do corpo é um ato de autocuidado, de clareza e até de liberdade. Ao reduzir o açúcar, você começa a perceber que está mais no controle do próprio humor, que o cansaço reduz, que o cérebro parece respirar melhor e que a alegria de viver não precisa depender de doces, mas pode vir de dentro. Com o tempo, você sente mais energia, mais clareza e mais disposição para viver com leveza e propósito. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo dicas de saúde e qualidade de vida na melhor idade. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu que o açúcar afeta seu humor ou a sua energia no dia a dia? Se você gostou deste conteúdo, se sentiu acolhido ou pensou em alguém que você gosta muito, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Se puder, ajude apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Sua doação consciente nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuide de si com muito carinho.